Quantas vezes ouvimos que Deus é todo-poderoso, capaz de curar qualquer tipo de doença, de ressuscitar os mortos e realizar os mais diversos tipos de milagre. Mas será que isso faz sentido? Does it make sense? Se Deus tem todo esse poder ilimitado, por que Ele ordena em textos bíblicos como Levítico 13:45 e Números 5:1-4 que pessoas doentes e contaminadas com doenças infecciosas sejam expulsas da comunidade, não porque cometeram algum tipo de pecado, mas como uma forma de prevenção para que elas não contaminem outras pessoas? Como pode um ser supostamente onipotente não curar uma simples lepra e preferir afastar as vítimas, condenando-as ao isolamento e sofrimento? Se ele não pode curar uma simples lepra, como poderíamos esperar que ele pudesse reabilitar cadeirantes ou então ressuscitar mortos? Neste vídeo eu te mostro e te provo, através de evidências bíblicas, através da própria Bíblia, não só que Deus não é todo-poderoso, mas que Ele simplesmente não existe, que Deus não passa de uma criação humana para legitimar as leis humanas, tornando-as inquestionáveis por mais bárbaras que elas fossem. Se você acha que conhece o Deus da Bíblia, espera até ouvir isto. Se o que vou dizer agora faz sentido para você, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo e compartilhe este vídeo com aqueles que ainda acreditam cegamente. Vamos juntos abrir os olhos. Em Levítico, capítulo 13, versículo 45, vemos uma ordem clara. Aqueles que estão contaminados, especialmente os leprosos, devem ser expulsos do acampamento. Imagine a cena. Alguém já sofrendo uma doença terrível, que talvez tenha sido contaminado tentando ajudar um outro doente, é jogado à margem da sociedade por ordem divina. Onde está o poder curador de Deus? Se ele realmente existe, por que não curaria estes enfermos de imediato? A resposta para qualquer cérebro que raciocina, independentemente de ser crente ou não, é simples. Ou Deus não tem poder algum, ou ele simplesmente não existe. Em Números capítulo 5, versos 1-4, a situação se repete. Deus ordena que todos os impuros sejam removidos do acampamento. É ordem de Deus. Mais uma vez, ao invés de curar, ele afasta. Pergunte-se, que tipo de ser omnipotente prefere afastar os doentes do seu próprio povo ao invés de restaurar a sua saúde? Como pode um Deus de amor, compaixão, assistir ao sofrimento sem fazer nada? Se ele fosse realmente todo-poderoso, não deveria esse problema ser resolvido de forma instantânea através de um simples milagre? Você não vê que esse Deus é uma criação humana que reflete o medo das doenças e a falta de compreensão médica da época? Você não vê que este livro é um livro arcaico? Agora analisemos Números, capítulo 5, versos 11-31. Um ritual grotesco de prova de culpa para mulheres acusadas de adultério. No texto, Deus ordena, ordem de Deus, que uma mulher deveria beber uma água amarga preparada por sacerdotes e se seu ventre inchasse, ela seria considerada de culpada por adultério. Esse ritual em nada se diferencia dos rituais das religiões de matriz africana, como a Kimbanda, a Umbanda e o Candomblé, onde em muitos casos substâncias tóxicas são usadas em rituais, substâncias essas que podem provocar sérios problemas à saúde da pessoa. Será que um Deus todo-poderoso realmente mandaria preparar uma solução amarga, potencialmente tóxica, para que a mulher bebesse com o objetivo de provar a inocência ou culpa de um adultério? E se o ventre inchasse, seria mesmo prova de culpa de um pecado ou resultado da substância ingerida? O mais provável é que, assim como em muitos rituais humanos ao longo da história, as pessoas desesperadas por respostas atribuíram fenômenos naturais à intervenção divina. Esses rituais, como o de Número, capítulo 5, muitas vezes resultam em morte ou sérios problemas de saúde para a vítima. Não porque a pessoa seja culpada, mas porque as soluções preparadas são tóxicas e prejudiciais. Uma mulher acusada de adultério que ingere uma poção assim pode facilmente sofrer
de inchaço abdominal e outras complicações graves. E assim, uma vez mais, vemos que as supostas ordens de Deus são, na verdade, práticas humanas repletas de ignorância, crueldade e revestidas de uma falsa autoridade divina. Se Deus fosse realmente omnipotente, por que Ele não curaria os doentes ao invés de expulsá-los? Por que permitiria que rituais bárbaros que colocam a vida das pessoas em risco fossem realizados? Não é muito mais lógico concluir que esse Deus não existe? Que essas ordens divinas são, na verdade, ordens humanas atribuídas a deuses para que tenham mais autoridade e controle sobre o povo? As evidências estão claras. Deus não tem poder. E, mais importante, Ele simplesmente não existe. Essas leis e rituais não vêm de um ser todo-poderoso, mas de mentes humanas cheias de medos, preconceitos e superstições. E assim estamos diante da verdade. O mito de um Deus que cura e faz milagres. É apenas isso, um mito. E você, ainda acredita nesse Deus que prefere afastar os doentes em vez de curá-los? Chegamos a uma conclusão inescapável. O Deus da Bíblia não é todo-poderoso. E mais ainda, ele simplesmente não existe. As ordens cruéis de expulsar os doentes e aplicar rituais de tortura não são sinais de um Deus omnipotente, onisciente e benevolente, mas sim invenções humanas carregadas de ignorância e crueldade. Agora que você conhece a verdade, o que vai fazer? Vai continuar acreditando em um Deus que abandona os doentes? Ou vai abrir os olhos à realidade de que essas histórias são apenas mitos usados para oprimir e para tornar as leis criadas por homens inquestionáveis? Se você chegou até aqui, é hora de agir. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder mais revelações chocantes como essa e compartilhe esse vídeo com quem ainda vive na ilusão. Juntos, podemos ajudar mais pessoas a enxergar a verdade por trás das mentiras. A verdade liberta e você acaba de dar o primeiro passo. E eu fui.